Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar do programa Difusão Digital da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou o Valdomiro Romão da Silva, diretor de desenvolvimento de competências da ABM. Hoje, dentro do tema Eventos, o webinar é dedicado ao 18º encontro da cadeia de ferramentas, moldes e matrizes. Encontro esse que ocorrerá no dia 8 de junho de 2022, como parte da programação da 6ª edição da ABM Week, que acontecerá no Centro de Eventos Promagno, em São Paulo. Desde já convidamos a todos a participarem, inscrevendo-se pelo portal da ABM. Neste webinar será abordado o tema Seleção de aços para moldes com alta exigência de polimento e texturização, apresentando novas tendências no uso de aços especiais para moldes e matrizes de injeção de plástico com alta exigência de acabamento superficial. No decorrer das apresentações, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat e ao final elas serão respondidas pelos palestrantes. Solicitamos também a todos que respondam à pesquisa de satisfação que enviaremos após o webinar, para que possamos aperfeiçoar nossos produtos e serviços. Hoje, nossos palestrantes serão o Carlos Humberto Sartori e a Cristiane Sales Gonçalves. O Sartori é engenheiro metalurgista, graduado pela FEI, mestre em engenharia metalúrgica e de materiais pela Escola Politécnica da USP, especialista da engenharia de aplicação e assessoria técnica da Villares Metals, com mais de 20 anos de atuação efetiva na indústria e vendas técnicas de aços e ligas especiais, com expertise em análise de falhas, tratamentos térmicos e especificação técnica de produtos e componentes de aço. A Cristiane é engenheira de materiais, graduada pela Universidade Federal de São Carlos, com especialização em materiais metálicos, mestre em engenharia metalúrgica e de materiais e cursando doutorado pela Escola Politécnica da USP. É engenheira de aplicação e assessora técnica da Villares Metals, atuando na engenharia de aplicação, engenharia simultânea, desenvolvimento de aços, palestras e treinamentos, assistência técnica corretiva e preventiva. Então, para iniciar, eu chamo o Carlos Sartori. Bom dia, Sartori. Bom dia, Valdomiro. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez fazendo um evento que a gente chama de Esquenta para o nosso evento, né, que vai acontecer em breve, que é o Moldes da ABM, dentro da ABM Week. Está chegando, a gente está bem ansioso. Eu vou começar a compartilhar o conteúdo aqui. Então vamos lá, pessoal. Bom, o tema que nós escolhemos para hoje é falar um pouquinho de seleção de aços para moldes com alta exigência de polimento e texturização. Mas não só falar de seleção de aço, falar também um pouco sobre esses processos de polimento e texturização, os cuidados, né, que eles devemos ter com ele para a gente poder obter moldes com grande qualidade para esse mercado tão exigente. Hoje mesmo, de manhã, vindo para Villares, hoje eu vim de carona aqui para Villares com um amigo nosso, um colega que comprou um carro novo. E eu estava reparando, conversando com ele sobre a textura que a gente vê em todo o painel automotivo, uma textura que imita a fibra de carbono, né? A qualidade e as exigências do mercado automobilístico com texturas cada vez mais finas, delicadas, faz com que o aço, né, que vai produzir o molde, que por fim vai produzir as peças, tem que ser num aço especial, fabricado com muito cuidado. Então, um pouco da nossa conversa aqui hoje é falar um pouco desses materiais e como a indústria de aço, em especial a Villares Metals, se preocupa com isso e se modernizou e vem se modernizando cada vez mais para poder produzir aços de altíssima qualidade. O nosso roteiro, nossa agenda aqui é falar um pouco sobre aços de alta liga, aços ferramenta, um pouco do processo produtivo. A gente vai ver que somente a composição química não é suficiente para gerar todas essas propriedades que a gente precisa para produzir moldes que vão injetar peças de qualidade, né? O processo produtivo é muito mais importante até mesmo que a composição química.
Vamos falar de aplicações na indústria, tipos de aços para moldes plásticos, contar um pouquinho da história, né, dos aços para moldes plásticos, como é que está essa evolução, como é que isso evoluiu com o passar dos anos. É muito interessante esse histórico. E também vamos falar de fatores importantes para garantir uma superfície regular para o processo depois de polimento e textura. No meio dessa agenda eu vou dividir com a Cris, né, ela vai assumir num determinado momento da apresentação. Mas vamos lá. Aços ferramenta, um tema que a gente gosta de falar bastante. Aço ferramenta é um aço, né? É um aço usado para fabricar uma ferramenta que, por sua vez, vai fabricar peças, vai fabricar produtos. Mas o que é um aço, né, pessoal? A gente sabe que aço é uma mistura de ferro-carbono. Quando a gente avança cada vez mais no mundo da metalurgia, a gente sabe diferenciar cada vez mais o que é ferro e o que é aço, né? A gente ouve, essa barra de aço, essa peça de ferro, a gente fica, né, com a orelha em pé quando confundem esses termos, né? E aço é uma mistura de ferro-carbono, contendo aí no máximo 2% de carbono e outros elementos, que são os elementos de liga, cromo, vanádio, tungstênio, níquel, titânio, molibdênio, por aí vai. Esses elementos são chamados elementos de liga porque eles são adicionados propositalmente para mexer em algumas propriedades, seja tenacidade, seja resistência à corrosão, seja resistência ao desgaste. Eles não são elementos que estão lá pelo processo produtivo, que não dá para evitar. Eles foram colocados de maneira proposital para melhorar propriedades. Então, por isso que a gente chama de elemento de liga. Em regra geral, quanto maior o carbono, maior a dureza, né? Quanto maior o carbono, maior a dureza de uma fase chamada martensita, a fase que a gente obtém na têmpera, e por isso o material passa a ter mais propriedades mecânicas, mais resistência mecânica. A influência dos elementos de liga, ela está associada a mexer em algumas propriedades, como a gente comentou, né? Então, por exemplo, o carbono está muito associado à dureza. Mas existem propriedades que a gente não muda somente com a composição química. A gente vai entender que o processo produtivo, o processo de tratamento térmico, o cuidado na fabricação, no refino da composição, eles são muito mais importantes até do que a composição química em si. Então, a presença dos elementos de liga é uma condição para a gente obter propriedades desejadas, mas somente através do processo de fabricação a gente garante propriedades específicas como tenacidade, como ductilidade, como a resistência, como a maior ou menor facilidade à usinabilidade ou ao polimento, né? Então, vamos acompanhar como o elemento de liga e como o processo de fabricação atua em cada uma dessas propriedades. Quando a gente fala em liga metálica, né, essas raízes que a gente jogou aqui para baixo vão para muitos campos, né? A gente pode falar de ligas metálicas, ligas de níquel, ligas não ferrosas, alumínio, magnésio, cobre. E as ligas ferrosas a gente divide ali entre aços e ferros fundidos. Os ferros fundidos, cinzento, dúctil, branco, maleável, mas nos aços a gente tem aqueles que são de baixa liga e o de alta liga. Onde estão os aços ferramenta, né? Se a gente olhar os aços de baixa liga, a gente tem ali os de baixo, médio e alto carbono. Os aços liga, a gente já está mais próximo ali da linha de aços ferramenta e aços inoxidáveis, né? Então, muitos aços inoxidáveis, inclusive utilizados para moldes plásticos, acabam se agrupando nesse grupão que a gente chama de aço ferramenta. E ali os aços carbonos mais utilizados na construção mecânica, na fabricação de elementos de máquina, né, como 8620, 4340, 1045, eles já são classificados ali nessa parte de baixa liga, tendo baixo, médio ou alto carbono. Os aços ferramenta são muito mais ligados. O teor de elementos como cromo, tungstênio, vanádio são bem mais altos do que nos aços ali para construção mecânica. Esse slide é um slide clássico, pessoal. A gente traz ele em praticamente todas as apresentações para falar que o aço ferramenta ele não é utilizado para fabricar uma ferramenta ali que a gente colocou. Não é um aço para fabricar uma ferramenta como um abridor, como uma chave de fenda, né? Apesar de a gente chamar essas peças de ferramenta, né? O aço ferramenta ele é usado para fabricar uma ferramenta um pouco mais complexa, né? Como os moldes, as matrizes, as ferramentas para diversos ramos da indústria, né? Aqui a gente está focando em moldes plásticos, mas aço ferramenta também é aplicado para matrizes de conformação, matrizes de estampagem, né? E é legal a gente ver o aço ferramenta saindo de um blocão, né? Aqui tem uma figura de um bloco sendo cortado na nossa unidade lá do Sul, unidade especializada em blocos de grande porte, para depois gerar a fabricação de uma ferramenta, né?
ferramenta aqui que o cliente confeccionou, que por sua vez vai injetar ali o painel da porta, vai injetar alguma peça visível aí dentro de um automóvel. Então, o conceito de ferramenta que a gente coloca aqui não é uma ferramenta como a gente usa no nosso dia a dia. A ferramenta é um molde, é um inserto, algo usado para produzir uma peça. Aqui, sem ler aqui esse conceito de aço-ferramenta, porque a gente já falou bastante, né? Nós costumamos dividir, isso aqui acabou sendo até uma divisão clássica, internacional, todo mundo fala da divisão dos aços-ferramentas em 4 grandes grupos, né? Os aços para trabalho a frio, que são aqueles aços, como o próprio nome diz, que trabalham a temperatura ambiente, estampando, cortando. São geralmente aços com alto teor de carbono, alto teor de elementos de liga para formar carbonetos para resistir ao desgaste. Aços para trabalho a quente, aplicados em aplicações como forjamento, como injeção de não ferrosos. São aços que têm elementos que seguram o reverimento para que esse aço mantenha durezas e propriedades mecânicas mesmo em altas temperaturas. Os aços para moldes plásticos é uma classificação bastante aberta, porque dentro dos aços para moldes plásticos, a gente também pode ter aços para trabalho quente, a gente também pode ter aços inoxidáveis, mas essa classe ela é muito importante, porque ela engloba os materiais que vão ser escolhidos para a fabricação dos moldes. E aços rápidos, né, são os aços utilizados para a fabricação de ferramentas de corte, que depois também podem ter aplicações diversas, como trabalho a frio, né? Às vezes um aço está em mais de uma classe, isso é muito interessante, e conhecer a composição e a utilização faz com que você possa sair de um grupo e ir para o outro. O moldes plástico, o grupo de moldes plásticos tem muito disso, você utilizar inclusive aços de outras aplicações. Aqui algumas composições químicas para caracterizar um pouco dessas linhas, né? A gente percebe que os aços de baixa liga, seja baixo, médio ou alto carbono, ele tem geralmente a composição só à base de carbono. Os aços aqui para trabalho a quente, da série H, vão possuir elementos que seguram as propriedades mecânicas mesmo em altas temperaturas, como vanádio, molibdênio. Os aços para trabalho a frio, muito carregados com carbono para formação de carbonetos. E aqui a linha de moldes plásticos, por exemplo, um P20, um aço bastante utilizado, ele tem uma composição mais de média liga, e aqui nesses materiais, como a gente vai falar muito hoje, o processo de fabricação faz toda a diferença. Um ponto muito importante, pessoal, em moldes plásticos, é a gente tomar muito cuidado com eu não digo com custo, mas saber pesar o custo das variáveis que compõem um molde, né? A gente trouxe uma figurinha aqui de uma árvore que mostra a parte visível acima do solo, onde a gente tem o custo do aço, a usinagem e o tratamento térmico. Porém, embaixo do piso aqui, a gente tem atrasos, soldas, retrabalhos, ajustes e reparos. Quando nós fabricamos peças, né? Eu tenho um lote de 1 milhão de peças a ser produzidas, esses custos aqui embaixo do solo passam a ter uma importância tremenda, né? Mesmo sendo custos invisíveis no início da fabricação do molde, conforme a gente vai fabricando peças em lotes cada vez maiores, esses custos passam a muitas vezes ser mais importantes do que os custos iniciais do aço, usinagem e tratamento térmico. Então, escolher, né, um material, ele tem uma importância fundamental, porque muitas vezes uma escolha incorreta do aço, ir para o preço, ir para um aço um pouco mais simples, para que a ferramenta custe pouco no início, pode ser um tiro no pé, né? Muitas vezes os reparos, ajustes e retrabalhos vão custar, naquela quantidade de peças produzidas, muito mais. Então, essa relação é muito importante. Peças produzidas pelo custo total do molde, e o custo total do molde a gente só vai ver lá no final do lote produzido, da quantidade produzida, né? Muitas vezes, para produzir 1 milhão de peças, eu uso 5 moldes. Se eu tivesse escolhido o aço certo, talvez eu teria usado um molde apenas. Então, sempre guardem essa informação, pessoal. Isso aqui nunca vai ser um argumento de vendas, mas é um argumento de custos, não para a venda do aço, mas para a vida do molde em si, né? Bom, em termos de novos materiais, processos e aplicações, a gente vai ver que em termos de novos materiais, houve poucas inovações na última década. Os materiais utilizados para moldes plásticos são parecidos com os que se usava há 10 anos atrás, mas a gente vai ver
quanto da tecnologia de produção trouxe novidades e melhorias para esses materiais. Em termos de processo, né, de produção desse aço, eu estava comentando, o controle da microestrutura, a limpeza, homogeneidade, faz com que a gente veja essas diferenças, não na composição química, mas na maneira como ele é produzido. Então, para falar disso, eu queria passar um pouquinho sobre o processo produtivo. É importante conhecer como esses materiais usados para a fabricação de moldes são produzidos. A gente vê o molde como uma coisa sólida, onde a gente não olha dentro dele, mas lá dentro muito controle foi tomado, né? Muito cuidado foi tomado para que o interior desse molde, seja em termos de homogeneidade microestrutural, nível de segregações, esse cuidado todo foi tomado para que esse molde depois possa produzir peças bonitas, texturas impecáveis, polimentos incríveis, né? O processo começa com a matéria-prima, né? Aço ferramenta, ele parte de uma matéria-prima selecionada. A gente não fabrica aço ferramenta a partir de minério da natureza, né? Seria uma loucura colocar tantos elementos de liga do zero. Então, a gente parte de uma matéria-prima selecionada, de uma sucata bastante rica em aço ferramenta para começar o processo. Esse aço, essa matéria-prima é fundida na cearia. Nós temos a cearia convencional, uma cearia especial que envolve os processos extras que eu vou comentar aqui, para produzir um tarugo, e esse tarugo vai ser forjado, depois pode ser laminado, dependendo aí das geometrias que a gente vai comercializar. Ele passa por tratamentos térmicos, geralmente tratamentos térmicos de homogeneização, de recozimento, para depois ter acabamentos, inspeção, e ele está disponível para corte e venda. O processo da fusão começa no forno elétrico a arco. Depois esse material é tratado, ele tem uma etapa de metalurgia de panela, no forno panela, onde a gente faz ajuste de composição química. Existe a parte de desgaseificação, né, do material, utilizando vácuo, para depois, via lingotamento, a gente ter um material que vai ser forjado ou vai ser laminado. E existe uma cearia especial, que a gente vai comentar aqui também, que faz a refusão, né? Alguns materiais eles são refundidos para que a gente tenha um controle ainda maior de limpeza, que vai depois trazer incrementos de tenacidade polimérica. Forno elétrico a arco, aqui está a cara dele, esse forno elétrico aqui da sala que eu e que a Cristiane ficamos. Quando ele está trabalhando, a gente consegue ouvir ele, né? Ele está fundindo o material por arco voltaico, é feita a fusão, depois o vazamento para a panela. Essa etapa de panela, que é a segunda aqui, o metal foi transferido para lá, é ajustada a temperatura, inicia-se ali o refino secundário, é adicionada uma escória para que tenha reações químicas. É legal a gente comentar que na fabricação de um aço sempre usa um exemplo de uma piscina, né? Quando a gente vai fazer uma limpeza de uma piscina, nós temos ali uma ferramenta, uma peneira, né? Tamanho maior, que a gente vai tirando a sujeira, vai tirando as folhas, os galhos, né? Num aço não existe uma peneira para tirar inclusão, para tirar... É tudo através de reações químicas, né? A gente coloca um determinado elemento para tirar o outro. Então, é nessa etapa de forno de panela que é feito esse ajuste fino, já de uma matéria-prima que já vem bem selecionada. Etapas como desfosforação, dessulfuração são realizadas aqui para aço para moldes plástico. Essas etapas são extremamente importantes para você ter um nível de inclusões bastante baixo. É também nessa etapa que a gente faz um tratamento, né, de inclusões, para que a gente possa ter o arredondamento, né? Então, através de injeção de cálcio, inclusive a ABM tem cursos fantásticos sobre esse tema, né? Volta e meia a gente vê a chamada para cursos sobre tratamento de inclusões, né? E aqui é muito importante, porque esse tratamento, esse cuidado aqui com as inclusões tem um efeito direto na tenacidade e na usinabilidade dos materiais. Desgaseificação a vácuo, né, o processo VD aqui, após o forno de panela, o material é transferido para o desgaseificador, de forma a eliminar elementos retidos através do refino por vácuo. Esse processo só é feito a partir do momento que o teor de carbono já está corretinho, né, a gente não mexe nesse elemento através desse processo, e aqui é feito um ajuste fino final aí dessa composição química. Feito isso, o material está pronto para ser lingotado, né? Aqui na Villares nós temos
os processos de lingotamento convencional e de lingotamento contínuo, apesar que para aço ferramenta, né, o lingotamento contínuo não é uma prática. O lingotamento convencional é o mais utilizado, onde a gente vasa, né, o material para as lingoteiras, né? Esse vazamento não é feito como um vazamento direto, ele é feito de baixo para cima, para que a gente também não tenha turbulência, para que a gente não tenha arraste aí de partículas estranhas presentes aí nas paredes da lingoteira. E o material solidifica para depois ser trabalhado, né? Então, o material depois de solidificado, ele vai para as etapas de forjamento e laminação. Aqui, a remoção de um lingote solidificado, e a gente sabe, via análise metalográfica, que um lingote que acabou de ser solidificado, ele tem uma série de defeitos metalúrgicos, né? Aqui, relembrando das nossas aulas de fundição, né? Então, um lingote que acabou de solidificar, ele possui grãos colunares, grãos equiaxiais, grandes ou menores. No meio, geralmente, estão os equiaxiais, mas a gente pode ter isso também próximo à parede. É aqui que a gente vai ter porosidade, rechupes, né? Tudo isso aqui depois acaba sendo descartado para que a gente não carregue no processo de forjamento esses defeitos que são inerentes do processo de solidificação, né? É legal a gente começar a nossa palestra falando disso, porque muitas vezes a gente esquece o quão complicado é produzir um aço ferramenta, o quão complicado é chegar na etapa final onde o aço é comprado e usinado. Ter ele pronto para isso exige muito trabalho aqui da usina, né? Um processo que eu acabei passando um pouco rápido ali é um processo de refusão, né? Para aumentar ainda mais a limpeza do material, a tenacidade dele, a gente pode fazer uma etapa extra de refusão, né? Conhecido como ESR, é um termo em inglês para refusão por eletroescória, né? Até o termo em inglês é mais conhecido, o electroslag remelting. O que é esse processo? A gente tem um lingote que acabou de solidificar, ele tem um formato um pouquinho diferente, ele é mais arredondado, e esse lingote ele é fundido novamente, só que ele não é fundido de uma só vez, ele acaba sendo fundido dessa maneira, ele é colocado dentro de um equipamento. A Villares possui 5 eletroslags aqui na nossa planta em Sumaré. Esse lingote que acabou de solidificar, ele é novamente fundido, mas da ponta para cima. Ele passa por uma escória, né? Essa escória ela vai atuar como uma espécie de um filtro. Tem uma pequena animação aqui que vai mostrando. Conforme esse lingote vai sendo novamente fundido, ele vai passando por essa escória que atua como uma esponja, né? um filtro, falando de maneira grosseira, né? Aqui, através novamente de reações químicas, a gente vai retendo nessa escória ainda mais as inclusões, ainda mais tudo aquilo que vai afetar um polimento adequado. Então, aços para altíssimo polimento, né, como lentes de faróis, exigem muitas vezes materiais refundidos. As próprias normas, as próprias especificações de montadoras buscam aços refundidos para essas aplicações, que passa novamente aqui por esse processo de fusão e solidifica novamente aqui embaixo de maneira muito mais direcionada. Aqui aquela figura que eu mostrei do lingote recém-fundido, com aquelas zonas colunares e equiaxiais, isso aqui acaba minimizando bastante por conta da refusão. Aqui na Villares, a gente usa uma terminologia para separar os materiais em termos de isotropia, né? Isotropia é um termo do grego aí que significa igual em todas as direções, em todos os modos, né? Então, isotropos, né? Isotropia. Os materiais Villares com a nomenclatura ISO são materiais que têm uma isotropia já muito grande, principalmente pelo processo de forjamento, que eu já vou falar. E os materiais com a terminologia IM, que vem de Isomax, né? Isotropia máxima, eles são os materiais que, além de todo esse processo que a gente comentou aqui de desgaseificação, tratamento de inclusões, ele passa por refusão, né? Esse processo que eu acabei de comentar são os materiais que têm ali uma sigla IM ou Isomax depois do nome dele. Então, mostrando aqui os processos, como a gente comentou, né, da fusão do material, desgaseificação, lingotamento, tratamento térmico e as etapas aqui de forjamento, laminação e tratamento térmico. No processo IM, a gente tem aqui no meio, né, o processo de refusão como adicional.
Aqui mostrando um lingote convencional e um lingote refundido. A gente percebe que aquelas diferenças microestruturais são bem menores. E aqui, para ilustrar, né, não é um aço para moldes plásticos, é um aço rápido, mas a gente percebe como a microestrutura, né, ela acaba ficando mais refinada pela passagem, pela refusão. A quantidade de carbonetos, a quantidade de elementos de liga não muda, mas o que vai mudar aqui é o jeito que se solidifica e a gente tem um material já melhor de partida. Antes de começar os processos de laminação, ele já tem, de laminação ou forjamento, ele já tem uma microestrutura muito mais amigável, né, vamos assim dizer. Aqui uma comparação já de um aço menos ligado, né, que o aço M2 que eu mostrei, né, aqui um aço 4140, um lingotamento contínuo, um lingotamento convencional, né, e o refundido, a gente percebe um nível menor de segregação, uma microestrutura muito mais homogênea, e aqui em termos de presença de inclusões, seja alumina, sulfetos, tal, como o material refundido apresenta uma quantidade menor. Pessoal, imagina o quão um sulfeto, uma inclusão pode afetar um processo de polimento, gerando o que muita gente às vezes acredita ser um poro. Não é, é a presença de uma inclusão. A quantidade de inclusões que a gente tem no lingotamento contínuo, no lingotamento convencional versus o material refundido, né? Então, realmente, para polimentos absurdos, a gente precisa de material refundido, mas o próprio lingotamento convencional, num material produzido com tratamento de inclusões, com desgasificação a vácuo, já é muito bom, né? Então, é importante lembrar que a composição química não quer dizer tudo, né? O processo de produção que a gente está comentando tem uma influência absurda nessas propriedades, nessas características. Então, o material solidificou, a gente mostrou que existe uma série eu não digo de defeitos, mas de características associadas ao processo de solidificação. E isso a gente depois melhora com o processo de forjamento. Então, no forjamento, a gente vai quebrar essa microestrutura bruta de fundição. Então, o forjamento vai quebrar essa estrutura, vai controlar precipitados, controlar tamanho de grão, reduzir um pouco da segregação, porque não só o forjamento, mas as temperaturas envolvidas no forjamento, né? Então, através do forjamento que a gente vai adequando essa microestrutura, né? E para isso, o material que vai ser forjado, ele passa por aquecimento, por homogeneização, passa por uma etapa de recalque, que a gente vai mostrar o que é. Entre o recalque e o estiramento, tem novos reaquecimentos, a gente chama de calores aqui na usina, para que a gente possa estar com o material cada vez mais homogêneo e na temperatura correta para ser trabalhado. Durante o processo de forjamento, a gente tem também todo um cuidado especial, lembrando quando o material solidifica, né, ele vai solidificando, e essa composição química na solidificação, ela muitas vezes não, ela não consegue ser bem distribuída na solidificação. Eu tinha um professor na universidade que era um professor da área de fundição, e a primeira aula dele era metalurgia do gelo, né? Ele ficava com a gente durante quase 2 ou 3 aulas falando sobre a metalurgia do gelo, um conceito meio estranho, mas ele explicava para a gente que conforme a água vai solidificando, ela vai jogando gases dissolvidos nela cada vez mais para frente, até que no meio do cubinho de gelo a gente vê, né, aquelas marquinhas esbranquiçadas. E ele explicava isso para deixar a gente já ciente que no processo de solidificação, né, os solutos existentes no material vão sendo colocados para frente, conforme o material vai sendo solidificado, e entre esses grãos, entre essas dendritas que vão solidificando, a gente tem, nas regiões que estão solidificando por último, composições químicas distintas. E essas regiões não tem menores temperaturas de fusão. Então a gente tem que tomar bastante cuidado no processo de forjamento para a gente não gerar queima do material, né? Então, para isso a Villares usa simulação termodinâmica dessa solidificação, exatamente para perceber qual que vai ser a temperatura de fusão existente entre dendritas. Então, imagina onde a gente precisa chegar para evitar defeitos internos numa etapa que já está no material solidificado, que é uma etapa de forjamento, por exemplo, né? Então, o forjamento, como a gente comentou, tem essa função também, não somente quebrar bem a microestrutura, mas ajudar nessa homogeneização da composição química. E para isso, a Villares usa, né, da tecnologia, das etapas de simulação para nos ajudar a prever um pouco isso e desenvolver ciclos de forjamento, tratamento térmico para homogeneizar cada vez mais essa composição.
Etapa de forjamento começa com recalque. Essa aqui é uma palavra que ficou bastante comum no meio social, né? E não tem nada a ver com o que a gente usa em metalurgia. O recalque é um processo onde a gente aplica uma tensão de compressão, em geral no maior comprimento, de forma a aumentar a seção transversal na direção da carga aplicada, né? Isso gera um embarrigamento do material. Então, a primeira etapa a fazer isso, depois você vai virando o material e estirando ele, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Na verdade, já está aqui. Ó. O estiramento é o processo de alongar o material através de aplicação de cargas de compressão na direção perpendicular ao eixo do material. Então, a gente vai esticando. Depois de recalcar, a gente vai esticando o material. E para isso também a gente usa a parte de simulação. E a simulação desses processos de forjamento trouxe muita coisa boa aqui para a gente em termos de propriedades, né? Melhorias no processo de forjamento trouxe para a gente resultados excelentes, inclusive em tenacidade. Então, alterando rotas de forjamento, que a gente foi discutindo e estudando via simulação, a Villares vem obtendo, ano após ano, aí, melhorias de tenacidade só por conta de etapas de forjamentos adequadas aqui nas nossas prensas. Bom, aços para moldes plásticos. A gente tem aqui uma listinha que não são as propriedades em si, mas são os desejos, né? Quem utiliza aço ferramenta para molde plástico, ele precisa de algumas propriedades, né? Eu gosto de ir uma por uma aqui, porque é o grande desejo, né? Quando você compra um molde plástico, um aço para molde plástico, você quer que ele seja fácil de usinar. E aqui a gente tem um problema muito grave, porque os aços para moldes plásticos, a sua grande maioria é fornecido pré-beneficiado. Então, essa parte de usinabilidade passa a ser mais importante ainda, o que faz com que a gente tenha muito cuidado em produzir um material que tenha elementos de liga que vão ser usados para melhorar a usinabilidade, mas que, por outro lado, não prejudiquem outras propriedades, né? O famoso cobertor curto. Se você cobre um quesito, você pode descobrir outro. Polibilidade, né? O molde precisa polir, não importa se é algo transparente que você vai injetar, os produtos, seja automotivo, seja linha branca, seja para uma indústria de potes, uma indústria de embalagens, polimento é sempre um quesito importante. Resposta à texturização, caminha junto com o polimento, as propriedades e as características de um ligam no outro. Soldabilidade, como a gente comentou, o molde, para produzir uma quantidade enorme de peças, muitas vezes ele precisa ser soldado, e quando a gente solda, a gente não pode ter problemas como zonas afetadas pelo calor muito grande. É importante que a soldabilidade leve isso em conta, né? O material ele possa ser soldado, mas ao redor daquela solda que ele não tenha grandes alterações, seja de dureza, seja de propriedades. Condutibilidade térmica, afinal de contas a gente está fazendo um plástico solidificar em cima do molde, então o molde acaba sendo um meio para transferência de calor, então é importante que ele conduza bem calor. Resistência mecânica, muitas vezes a complexidade de uma peça injetada exige grandes pressões de fechamento, então o molde tem que ter resistência mecânica. Inoxibilidade, dependendo do polímero que está sendo injetado. Simplicidade do tratamento térmico e resposta à nitratação, né? O material é um material que precisa nitratar bem, né? É um tratamento superficial muito utilizado. E acho que esse aqui é meu último slide, para que a Cris possa entrar. Eu quis trazer aqui um pouquinho, pessoal, da história. A gente fez um levantamento dos anos de fabricação dos principais aços que se usam nesse mercado, né? Eu acredito que muita gente aqui que está assistindo, a gente já ouviu falar muito desses nomes, e eu queria dar mais ou menos uma noção de quando esses aços surgiram, né? A primeira máquina de injeção plástica surgiu ali em 1872, ela ainda não era o estilo de injeção plástica que a gente conhece hoje, com uso de extrusão e tal. Isso aí foi nascer alguns anos depois, ali em 1946. Em 1948 surgiu um aço chamado 1.2311, né, que é conhecido como P20. O P20 ele tem várias denominações, o 2311 é também classificado como P20. Então ele surgiu em 1948. Né? Até 1951, a norma DIN trazia alguns aços para compressão de resinas sintéticas, era o termo que era usado, não era nem injeção. E ali, quando a gente puxa essa norma, falando para moldes de resina sintética, a gente encontra muito aço carbono. Em 1958 surgiu o 2083, que é um aço inoxidável. Interessante ali falar que na década de 60 a gente vê o 2711,
que é uma evolução do 2311 em termos de dureza, um material, uma resistência mecânica mais alta, uma dureza mais alta, porém é um material de muito difícil usinagem, né? Em 1971 surgiu o 2312, é um P20 com um teor mais alto de enxofre para facilitar a usinagem. Ele facilita a usinagem, mas ele complica uma série de outras propriedades, dentre elas o polimento, né? Porque você melhora a usinabilidade pela adição de enxofre, você piora por conta da formação de inclusões. Em 88, pessoal, repara que quase 40 anos depois do 2311 surgiu o P20 com níquel. Por quê? Porque os moldes foram ficando cada vez maiores, a Cris vai falar disso já já. E nos anos 2000 começaram as modificações do 2738, onde você modifica uma série de itens na sua composição para melhorar cada vez mais a temperabilidade e usinabilidade e resistência mecânica. É aí que surge o P20 ISO. Depois, ali em 2012, nós temos a linha do VP Atlas, que a Cris vai comentar também, e do VP20 TS, que é uma evolução aí do P20 em termos de textura e polimento. Então, é legal ouvir um pouquinho dessa história, ver que durante muitos anos se manteve do mesmo jeito, e agora, mais aqui para o final, a gente já tem evoluções rápidas acontecendo em 10, 12 anos, e a gente está, né, num momento aí com aços bem interessantes para esse mercado, principalmente o P20 TS, o P20 Atlas e o VP20 ISO, que é tema que a Cris vai tocar daqui para frente. Pessoal, obrigado pela atenção. Eu vou parar de projetar aqui para que a Cristiane possa projetar a partir do micro dela. Olá, bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, um instantinho. Acho que agora foi. Dando continuidade à apresentação, que já foi iniciada pelo Carlos Sartori, onde ele falou com bastante propriedade sobre a questão dos processos produtivos do aço e o quão importante é cada etapa para que se tenha uma melhor qualidade do produto, tanto em termos de controle microestrutural, limpidez e homogeneidade do material. Essa foi a primeira etapa ministrada pelo Sartori sobre processos, e agora ele finalizou mostrando um pouco sobre os materiais que são inseridos no mercado em relação à indústria de moldes plásticos. Então, tem-se que no início havia um P20 bastante simplificado, que era o 2311, era um P20 sem níquel, e a utilização de uma grande quantidade de aços, construção mecânica, aplicados para a indústria de moldes plásticos, e conforme houve alguns requisitos da aplicação, foi inserindo algum aço inoxidável, algum material que pudesse ser tratado por uma faixa de dureza mais elevada, para que desse um pouco mais de resistência ao desgaste. E aí, a partir dos anos 2000, surgiram algumas inovações na linha dos aços P20, e após 2010 surgiram dois aços que foram inseridos na indústria pela Villares, que é o VP20 TS e o VP Atlas, que eu vou detalhar um pouco mais sobre esses produtos. Então, em termos de materiais, as últimas décadas houve poucas inovações para posicionar materiais nessa aplicação de moldes plásticos, onde as aplicações foram percebendo-se que a indústria estava um pouco mais exigente em termos de requisitos de acabamento superficial do moldes, né? Além de se aumentar cada vez mais as dimensões dos produtos demandados por essa indústria e o surgimento de novos materiais plásticos que foram sendo processados pela indústria em função do avanço da engenharia de materiais. Surgiram materiais compósitos reforçados com fibra de carbono, fibra de vidro, blendas e algumas outras resinas. E muitas dessas peças tornaram ser itens de aparência, onde o aspecto superficial acabou sendo um definidor na hora de vendas do produto. Em termos de seleção de material de modo mais apropriado para essa indústria de moldes plásticos, precisa-se ter... não está projetando? Agora foi. Foi? Vou voltar do slide, só para vocês verem o que eu estava falando. Sorry. Obrigada, Sartori.
Bom, então eu falei um pouco sobre os processos, que já foi bastante apresentado pelo Carlos Sartori, a questão da evolução dos materiais nas últimas décadas, onde houve poucos os materiais inseridos no mercado, e em termos de aplicações, o que se percebe é que o mercado norteia como que vai ser a definição dos aços utilizados para essa indústria de moldes plástico. Então, a gente sempre gosta de brincar que não tem um aço coringa para atender o mercado de um modo geral e nem um aço extremamente excelente que vai contemplar todas as aplicações. O que se tem é o aço mais adequado para atendimento do requisito que a empresa, que o cliente está desejando. Em termos de aplicações, existe uma exigência maior do mercado em termos de qualidade, em principal do aspecto superficial, seja de uma peça texturizada ou até mesmo do polimento do molde, e a questão de novos plásticos de engenharia que são inseridos no mercado. Cada ano que se passa tem os plásticos reforçados, em função de se buscar redução de peso, por exemplo, no segmento automotivo, com a inserção de mais peças plásticas. E quando se fala no mercado de moldes plásticos, há alguns critérios que norteiam a seleção dos materiais. E no campo de aplicações, nós precisamos entender dois aspectos. Primeiro, se a aplicação requer materiais que há necessidade de resistência à corrosão ou não. Então, a grande maioria dos plásticos processados pela indústria de moldes plásticos é da linha de termoplásticos, onde não requerem resistência à corrosão. Então, o aspecto aqui que precisa ser avaliado é a condição de resistência ao desgaste, resistência mecânica requerida para a produção do molde e também o nível de qualidade dessa superfície, se eu vou querer um polimento de maior brilho ou menor brilho, ou até mesmo um polimento de qualidade ótica, que a gente vai falar posteriormente como que se obtém isso. E quando há a necessidade de fazer o processamento de materiais clorados ou materiais com algum aditivo que tenha a possibilidade de gerar a corrosão do material, ou materiais que vão estar sendo submetidos a ambientes úmidos, há necessidade de se migrar a classe de aço, ainda alguns contemplados na indústria de moldes plásticos, que são os aços inoxidáveis. No geral, o aço inoxidável mais utilizado para essa indústria é o aço 420. E além de se nortear através de qual é o polímero que está sendo processado, se é um termoplástico ou um polímero que tem algum aditivo, ou é um polímero colorado como um PVC, a gente também precisa saber para qual indústria esse produto vai ser fornecido, para também nortear qual é a qualidade do produto que vai ser comercializada. Então, quando a gente fala da indústria automotiva, para a produção de moldes para indústria automotiva, há necessidade de uma grande quantidade de ferramentas, seja ela para fazer um para-choque, uma maçaneta automotiva, ou até mesmo um pequeno detalhe que vai na grade automotiva. E tudo isso tem muito apelo estético, porque precisa ser bonito para que o cliente se sinta atraído a consumir aquele novo modelo que está sendo inserido no mercado. Além desse apelo estético, tem muitas das peças que podem ser visualizadas com a presença de textura. Como o Carlos Sartori mencionou que um colega nosso está de carro novo, onde o painel automotivo imita aquela textura como se fosse uma fibra de carbono, mas tem muitas texturas que tentam imitar um couro de cobra, um couro diferenciado, algumas texturas orgânicas que não tem uma forma definida, como também tem as texturas geométricas no padrão de esferas ou de pequenos losangos, que é interessante de você visualizar que cada indústria vai estar padronizando um tipo de textura para se diferenciar no mercado com esse aspecto estético. Em relação ao polimento, há algumas peças que precisa ter alto brilho, que precisa apresentar um grau de
regularidade superficial extremamente elevado. E quando a gente fala de polimento na indústria automotiva, é muito comum se obter essa visão de máximo de polimento nas lentes que são utilizadas para os faróis, ou até mesmo quando a gente fala daqueles painéis de controle, aqueles painéis de bordo que tem dentro do veículo, próximo da região lá onde é inserido a parte do painel automotivo, você tem toda a questão de peças transparentes, onde requer um autopolimento do molde. E uma outra indústria que também movimenta muito a cadeia de moldes plástico é a indústria de utilidades domésticas ou linha branca. Nesse caso, há a necessidade de um bom acabamento superficial das peças, muitas dos moldes requerem ter uma determinada resistência ao desgaste para evitar a formação de rebarbas e, com isso, evitar retrabalhos dessas peças. Ninguém quer comprar uma peça que você vê a emenda do bico injetor ou até mesmo a parte de rebarba da peça que não foi muito bem trabalhada. Então, o acabamento é primordial nessa indústria, tanto na linha branca quanto nas utilidades domésticas. E muitas dessas peças são transparentes. Então, se a gente pega hoje um refrigerador, tem as gavetas, as prateleiras, um liquidificador, o próprio copo é uma peça transparente, e tudo isso vai demandar do molde que vai ser confeccionado um alto nível de polimento para que a peça que será injetada apresente uma regularidade sem a presença de bolhas ou de manchas após a injeção do produto. Então, apenas para visualizar a quantidade de peças plásticas existentes na indústria, aqui eu trago a indústria automotiva, porque todo mundo conhece, sabe o que é um veículo, e aqui dá para perceber a quantidade de peças plásticas existente nessa indústria, né? Então, eu tenho desde peças muito pequenas, que é utilizado em alguns detalhes, até mesmo peças grandes, como os para-choques e os painéis que são utilizados na indústria. Aqui eu trago uma imagem onde é possível ver a lente de um farol, onde é uma das peças que requer maior nível de acabamento superficial em termos de polimento do molde. E uma coisa bastante interessante que a gente precisa ter ciência da indústria como um todo, vamos pegar aqui o exemplo da indústria automotiva, como que o design do veículo afeta também essa indústria de moldes, porque conforme foi passando as décadas e a evolução dos designs automotivos, percebe-se que teve um incremento na dimensão dos para-choques dos veículos. Isso aqui tem, sim, um apelo estético, mas também tem um apelo da segurança, porque muitos dos plásticos têm a capacidade de absorver um pouco mais do impacto quando há uma colisão veicular, e tudo isso faz que, para que eu obtenha uma peça desse porte, há necessidade de se ter um bloco de um aço ferramenta de tamanho compatível para que ele seja usinado e obtenha um molde para fazer a conformação de um painel ou de um para-choque de grandes portes. Então, quando a gente compara a indústria na década de 50 com a indústria após os anos 2000, percebe-se que a dimensão dos moldes se alterou bastante, né? Então, nós tínhamos moldes pequenos, a partir dos anos 2000, foram aumentando a demanda dos moldes de grande porte e de moldes que a gente fala monobloco. Anteriormente, alguns moldes eram feitos partidos em 2 ou até mesmo 3 partes, e aí a partir dos anos 2000 optou-se para fazer monoblocos para evitar emendas nas peças injetadas, e não somente aumentou-se a dimensão desses para-choques automotivos ou dos painéis veiculares, como também aumentou os requisitos relacionados ao design da textura. Então, as texturas passaram a ser mais finas e até mesmo com apelo estético bastante elevado.
E muitas das peças que anteriormente eram produzidas e pintadas passaram a ser injetadas e da forma com que ela sai da máquina, ela está sendo comercializada para o mercado. Então, tudo isso fez com que aumentasse-se o grau de exigência em termos do aspecto superficial do molde que está sendo utilizado, e isso movimentou a indústria que fornece o aço-ferramenta a fazer investimentos para poder atender esse mercado. Então, se a gente passar um pouquinho na escala de evolução do produto P20, né, vamos começar dos anos 2000, até então os blocos demandados pelo mercado eram de pequeno porte. Então, um lingote de 28 toneladas atendia a dimensão requerida pelo mercado. Então, na época, um lingote de 28 toneladas produzia-se um bloco de dimensões aproximadas de espessura de 600 por largura de 850, com um comprimento livre que poderia chegar até 4.500 milímetros. Acontece que, com esse incremento dimensional da peça injetada, houve a necessidade de se aumentar o tamanho do bloco, e esse lingote de 28 toneladas já não atendia mais o mercado, que demandava larguras de pelo menos 950 milímetros para que fosse produzido o molde monobloco. Então, a partir de 2005, foi feito um investimento na aciaria da Villares Metals para ampliar a capacidade produtiva e lingotes maiores, e aí começou a produção de lingotes de 35 toneladas para fazer toda a produção de bloco, pensando agora no bloco de espessura de 950 por uma largura de 1.100 milímetros, atendendo esse mercado automotivo. Bom, foi feito um investimento na aciaria, porém eu preciso que esse lingote produzido e solidificado, assim como ilustrado na imagem que o Sartori mostrou, ao longo da rota produtiva, aquele lingote bruto de solidificação possui uma grande quantidade de defeitos, grãos heterogêneos, você tem regiões de grãos colunares, regiões com grãos equiaxiais, porosidade, vazios de contração, e tudo isso precisa ser descartado durante a rota produtiva e também no processo de conformação termomecânica via forjamento, há necessidade de se fechar esses defeitos. E por isso houve a necessidade de ampliar a capacidade produtiva da forjaria, fazendo com que fosse investido numa prensa de maior capacidade de forjamento, passando a forjar materiais com uma pressão de até 5.000 toneladas forças de fechamento da região do ferramental da forja. E aí, a partir de 2008, atendendo ainda uma nova demanda do mercado, houve a necessidade de se produzir lingotes acima de 40 toneladas, em função de atender esse desafio dimensional do mercado, requerer blocos de maior porte devido às peças que estavam sendo produzidas. E aí aqui é apenas um breve resumo dos investimentos que foram feitos ao longo dos últimos anos na empresa em termos de aumento de capacidade produtiva, com o intuito de garantir a qualidade do produto. Só que aqui a gente falou do processo do desafio em termos de atendimento das dimensões do produto. Quando a gente fala da indústria de moldes e fala das poucas inovações que existiram nas últimas décadas para essa aplicação na indústria de moldes plásticos, essas inovações surgiram porque o incremento das dimensões dos lingotes a serem produzidos e dos blocos fez com que nós encontrássemos um outro desafio relacionado à área de metalurgia. O que acontece? Conforme se aumenta a dimensão do bloco, do lingote que está sendo solidificado, eu também aumento a quantidade de defeitos presentes dentro desse lingote. E um defeito e um processo que é muito expressivo em lingotes de grande porte é a heterogeneidade que a gente fala composicional devido a um processo chamado de segregação. Da mesma forma que o Sartori falou da metalurgia do gelo, né? Do gelo
da água congelada, tem-se, para visualizar esse fenômeno de heterogeneidade, a gente sempre dá o exemplo da garrafa de Coca-Cola congelada, né? E por que a Coca-Cola? Porque é um frasco geralmente transparente e o xarope é escuro, então é muito mais fácil de ser visualizado. Quando esse frasco, essa garrafa, ela é congelada, percebe-se que a primeira região a ser congelada é a superfície, que está o líquido que está em contato com a superfície dessa embalagem. E ele fica mais esbranquiçado, porque é a água que congela primeiro e ele vai empurrando para o interior da garrafa tudo que ela não consegue solidificar num primeiro momento. Então, ela segrega aquele xarope e a região central fica mais concentrada naquele xarope. E o mesmo ocorre quando se faz a solidificação de um lingote de aço, a gente tem fenômenos de segregação, onde as regiões próximas da parede da lingoteira vai ter uma composição química e conforme vai avançando para a região central do lingote, eu tenho algumas variações químicas de alguns elementos químicos. Em principal, um elemento que segrega bastante é o elemento carbono. E o que acontece? Quando eu tenho esse efeito de segregação bastante expressivo, eu também tenho um material que, por melhor que ele passe num processo produtivo, através de um bom forjamento, uma boa solubilização desse lingote nos fornos, para depois seguir para tratamento térmico, eu não consigo equalizar composicionalmente e muito menos a dureza. Então, eu posso ter bandas de dureza ou de microestrutura heterogêneas ao longo da seção desses lingotes. E o que fazer para atender essa indústria quando eu cheguei no máximo da condição metalúrgica daquele produto? Aí que entra a engenharia metalúrgica, a engenharia de materiais, o estudo de pesquisa, engenharia de processos, engenharia de aplicação, engenharia de produto, para fazer modificações composicionais no material para que seja possível viabilizar a produção de blocos de grande porte e que ele seja homogêneo tanto em termos químicos quanto em dureza. Daí que em 2012 lançamos no mercado o aço VP Atlas, onde o primeiro desafio era produzir blocos de grandes dimensões, com uma faixa de dureza da ordem de 38 a 42 ROC-OC, vamos falar dureza média 40 ROC-OC, com uma uniformidade de dureza, e em 2014 o surgimento do VP20TS. O VP20TS já tem uma dureza um pouco mais baixa, típica da aplicação dos P20s, que é de 30 a 34 ROC-OC, mas aqui eu não precisava simplesmente de uma uniformidade de dureza, eu também precisava de uma uniformidade microestrutural para garantir texturas homogêneas conforme ia se fazendo esse processo e produzir um molde conforme. Então, para visualizar isso que eu estou mencionando, eu trago aqui a figura do lingote apresentada anteriormente pelo Carlos Sartori, onde mostra a quantidade de defeitos e de zonas de segregação que o lingote pode ter ao longo do processo de fabricação e solidificação. E o que percebe? Isso é um fenômeno natural que acontece com qualquer tipo de aço no momento que está sendo solidificado. E quanto mais ligado for esse produto, maior é esse efeito de segregação. Então, aqui em azul, eu tenho o aço tradicional 2738, que tem um percentual de carbono em torno de 0,4%. E o que ocorre? Conforme se há o aumento da dimensão do lingote produzido, a distância em que há segregação se torna cada vez maior. E chega um determinado momento que essa distância de segregação traz essa heterogeneidade a ponto de trazer alterações expressivas na microestrutura do material e também de dureza final do produto. Quando se faz a modificação da composição química, aqui teve um efeito muito relevante do percentual de carbono, onde foi reduzido o percentual de carbono, percebe-se que se antes eu tinha limitado a produção de um aço P20 para lingotes até de um redondo equivalente de 1.800 milímetros, com essa nova composição química, por ele ter um menor nível de segregação, eu consigo aumentar
a dimensão do lingote a ser produzido e, consequentemente, o peso do lingote, para dimensões maiores para atendimento do mercado. Daí da necessidade das modificações composicionais do material e lançamento de novos produtos. Então, somente para visualizar aqui um aspecto de um aço tradicional, isso aqui é o material que é a microestrutura esperada por um produto, e quando a gente ultrapassa o tamanho requerido de um P20 tradicional com maior percentual de carbono, por exemplo, para lingote de 45 toneladas, eu começo a ter regiões tão segregadas que começa a ter a formação de uma outra microestrutura que tem a característica de uma martensita de mais alta dureza, e aí com isso eu formo também durezas diferenciadas. E, consequentemente, isso gera manchas quando for fazer uma etapa de texturização do molde. Por isso, da necessidade de fazer essas modificações químicas para eu sair dessa condição aqui e ter um material muito mais uniforme, tanto quimicamente, quanto dureza, quanto microestruturalmente. Então, nessa linha de evolução, aqui mostra o primeiro P20, né, que é muito conhecido pelo mercado, o 2311, que ele tem uma limitação dimensional por não ter níquel na composição química, então mostra que para pequenos blocos de espessura acima de 500 milímetros, já se tem uma heterogeneidade de dureza entre superfície e núcleo bastante expressiva. O 2738 tradicional, que é basicamente o 2311 mais adição de níquel, para aumentar esse efeito de temperabilidade e manter durezas mais elevadas e uniforme conforme aumenta-se a dimensão do bloco, ele tem essa característica de, dependendo da dimensão, apresentar um nível de segregação mais elevado. E com a modificação composicional do produto, eu consigo produzir blocos de grande porte, com uniformidade de dureza, e que não tem essa segregação. Por isso, dá evolução nessa cadeia de moldes e o lançamento do novo produto, visando um aço muito mais uniforme, com uma microestrutura bainítica, como pode ser vista aqui abaixo. E quando a gente fala dessa nova geração de aços para moldes plástico, tanto o VP20TS quanto o VP Atlas, eles possuem a mesma metalurgia, tem um balanceamento químico apropriado, com modificações, redução do teor de carbono, e obviamente que houve reajuste em outros elementos, como adição de molibdênio, um pouco mais de vanádio, para garantir a temperabilidade e a dureza ao longo da seção do material. E o VP20TS, ele é fornecido na faixa de dureza de 30 a 34 Rococé, enquanto o VP Atlas são para aplicações onde requer maior resistência mecânica e o material é fornecido de 38 a 42 Rococé. Então, ambos são materiais com uma microestrutura bainítica, e aqui somente para ter uma ilustração comparativa, aqui um aço P20 2738, na região de superfície do molde, dá para ver uma microestrutura muito uniforme, e conforme se avança para a região central do bloco, é natural que você tenha esse efeito de segregação, diferença de tamanho de grão, então você tem uma microestrutura um pouco mais grosseira na região central, enquanto esses aços bainíticos tendem a apresentar uma microestrutura muito mais uniforme ao longo da seção do bloco, seja ele na superfície ou na região central do material. E por que do nome? O V é da produção feita pela Velaris Metals, o P, por ser a aplicação de um produto quase que acima de 80% para a indústria de moldes plásticos, e TS, que é para textura superior. Então, a gente sempre indica esse material para indústrias que vão confeccionar grandes moldes e que necessitam de textura. Então, aqui tem a imagem de um molde para a indústria automotiva, para fazer um painel automotivo. Só para vocês terem ideia de escala, aqui tem um operador e dá para ver a dimensão do molde, né? E aqui é uma textura bastante fina, onde requer a qualidade do produto. E o VP Atlas,
ele tem também o V do fabricante, que é a Velaris Metas, o P, que é para aplicação, na grande maioria dos casos, para moldes plásticos, e o Atlas, porque ele possui uma resistência mecânica maior do que os P20 tradicionais, e ele é utilizado para a confecção de moldes que requisitam maior resistência ao desgaste ou resposta à textura. E aqui, só para algumas imagens ilustrativas para que vocês tenham visão de como que é a resposta à textura dos dois produtos. São mesmas texturas, mas em aços de dureza diferente. Então, eu tenho algumas variações em termos de brilho em detrimento da dureza, que é uma faixa média de 32 ROC-C e aqui de 40 ROC-C, mas ambos de modo bastante uniforme. E quando a gente fala de aplicação na indústria de moldes plásticos, no geral, nós temos alguns produtos que são usualmente indicados, né? Então, nós temos os P20 ISO ou P20 TS. O TS é para moldes que requerem textura, ou blocos de maior porte, e todos esses dois, tanto o P20 ISO quanto o VP20 TS, eles podem ser indicados para processamento de polímeros mais simples, polietileno, polietileno, polipropileno. Quando há necessidade de injeção de polímeros com mais carga, utiliza-se o VP Atlas, onde tem uma dureza superior, ele é utilizado em aplicações onde no passado se utilizava o 2711, e quando há necessidade de aplicação de produtos com maior resistência ao desgaste ou com nível de qualidade de polimento mais elevado, faz-se a necessidade de utilizar um material refundido e que após tratamento térmico atinja a dureza acima de 50 ROC-C, que no caso é o H13. E para a linha, pensando em moldes que necessitam de resistência à corrosão, tem-se os aços inoxidáveis, o 420, muito utilizado pela indústria que faz processamento de PVC, e para placas de refrigeração, também é utilizado o 420, ou o aço Vincor, que é um aço inoxidável ressulfurado, para se ter uma melhor resposta ao processo de usinagem, remoção mais facilitada de cavaco. E aí, para sumarizar o campo de aplicações e seleções dos aços, tem aqui um gabarito, né, de como que a gente direciona os produtos. Então, o VP20 ISO e o TS para polímeros simples, como o PP e PE, o VP Atlas e o H13 para moldes de maior resistência ao desgaste, que seriam materiais reforçados com fibras ou com plástico de engenharia ou acrílico. Peças texturizadas, a gente recomenda fortemente o uso do VP20 TS e do VP Atlas, porque tem uma mixtura muito mais uniforme. E quando se há requerimento de uma superfície de alto nível de polimento, inicia-se com o VP Atlas. Agora, se há necessidade de um polimento de nível óptico para lentes, além de se ter um material com maior dureza após tratamento térmico, que é o caso aqui de um H13, um Tenax 300, faz-se necessário que o material seja produzido via ESR para reduzir a quantidade de microinclusões presentes no produto. E pensando na linha dos aços inoxidáveis, aqui tem os direcionamentos dos inox, né? Geralmente o 420 ou Vincor para bases e placas de refrigeração. Para moldes mesmo que vão ter contato com o produto, o 420, onde ele pode ser tratado para durezas de até 52 ROC-C. E quando há necessidade de uma resistência à corrosão ainda maior e de tenacidade, tem um outro produto, um aço inoxidável aqui, endurecível por precipitação, é um inoxidável martensítico, que pode trabalhar com durezas de até 44 ROC-C após o processo de envelhecimento. Então, aqui tem um macro de como que é feito a distribuição de aplicação dos aços. E quando a gente fala na cadeia de moldes plásticos, na indústria onde esses produtos vão ser aplicados, a Vilaris, os fornecedores de aços para esse produto, faz todo um trabalho em relação à composição química, rota produtiva e tratamento térmico para fazer com que o produto tenha a qualidade requerida para a aplicação.
E esses aços, dependendo da aplicação e do tipo de polímero que vai ser processado, é que norteia a seleção mais adequada do produto. Mas não para por aí o processo na indústria de moldes plásticos. Então, de nada adianta se ter uma seleção adequada de um produto e que esse produto tenha todos os critérios de qualidade da rota produtiva, critérios de inspeção para a liberação do produto para a indústria. Tem alguns aspectos importantes na manufatura do molde que pode estar impactando a qualidade superficial do mesmo. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de técnicas de polimento e de preparação de superfície que pode estar ocasionando alguns defeitos na superfície do molde e que muitas vezes está sendo atrelada à qualidade do aço, porque o que está sendo visto é uma superfície metálica. E aqui a gente mapeou alguns dos principais problemas relatados pela indústria, né? Então, aqui um problema que o pessoal chama de segregação, ou de tipo diferente de aço, ou até mesmo a presença de porosidade numa peça que foi polida, ou após processo de textura, né? Aqui tem algumas imagens para ilustrar. Então, vamos falar aqui do primeiro item sobre essa questão da segregação. A gente viu ao longo dessa apresentação todo um processo produtivo no qual o material passa e todo o controle que é feito, tanto composicional quanto de processo, para garantir minimizar todo o efeito de segregação presente no produto. Então, quando a gente fala no processo produtivo, para a liberação do material, tem algumas cartas de aceitação e algumas microestruturas que norteia a aprovação ou não do produto. Então, aqui tem-se à esquerda uma imagem de um produto aprovado em termos de microestrutura uniforme e aqui mais à direita, um produto reprovado porque tem uma microestrutura heterogênea. A mesma coisa aqui quando a gente fala de uma outra classe de P20, aqui um 2311, onde já começa a ter a formação de ferrita livre na microestrutura do material. O que ocorre? Grande parte dessas irregularidades já são visualizadas no processo de inspeção do produto e descartado para que isso não vá para a indústria. Então, o que vai para a indústria são materiais com microestruturas aceitáveis. E quando a gente fala de um material segregado que tem uma microestrutura não uniforme ou durezas não uniformes, isso já pode ser observado no próprio processo de usinagem, onde há formação de diferentes relevos na superfície que está sendo usinada. Então, quando o mercado fala, poxa, eu enviei meu material para a indústria para fazer um processo de textura e o texturizador relatou que meu material está segregado. O que está sendo visualizado lá não são bandas de microinclusões, não é uma segregação, é um aspecto macrográfico e de nada reflete a qualidade do produto. O que está sendo visualizado muitas vezes é o padrão macrográfico referente às linhas, ao plano de forjamento do material. Aqui a gente gosta de comparar muito com a madeira, né? Quem já viu um corte de madeira, um móvel de madeira e viu aquelas linhas, né? Quando você tem linhas alongadas, isso reflete que você cortou a madeira ao longo do comprimento do tronco. E quando você vê os veios da madeira arredondados, significa que o corte foi na transversal. O mesmo acontece com o produto. Então, quando se tem um produto forjado, é natural que você tenha um sentido de fibramento. E isso não vai estar refletindo na qualidade do produto final após a textura. E o que seria essa textura que é empregada na superfície dos moldes, né? Aqui tem algumas imagens que ilustram uma textura orgânica que imita, às vezes, um couro, e aqui as texturas geométricas, né? Ou com padrão esférico, ou com padrão de um losango. E como são obtidas essas texturas? Primeiro que a superfície metálica do molde vai ser protegida, e a região onde receberá a textura vai ser posicionado um filme polimérico, representado aqui em cinza claro, e essas regiões onde não tem esse filme da textura, vai ficar exposta ao processo de ataque químico que é feito com ácido no momento da textura. Então, é um processo de corrosão controlada da textura química. Então, as regiões onde não tem o padrão do filme de textura vai sofrer
um processo de corrosão química, onde eu vou ter remoção de material, e quando eu faço a retirada desse filme, eu vou ter um material com variações de relevo em função da textura aplicada. E a textura, ela vai refletir algumas coisas. Primeiro, a qualidade do aço, sim. Variações de dureza no produto também vai estar proporcionando diferentes texturas, mas o tipo de ataque ácido também poderá trazer uma variação na textura obtida. Então, aqui tem algumas imagens ilustrativas do mesmo padrão de textura, sendo que um aqui foi feito com ácido nítrico e outro com cloreto férrico. Percebe-se que o ácido nítrico ele tem um efeito muito mais agressivo, então ele produz texturas de maior profundidade. Enquanto o cloreto férrico, você consegue um pouco mais de controle nesse ataque na remoção do material e produz texturas muito mais uniformes. Então, isso também precisa ser avaliado por quem está fazendo o procedimento de textura, qual será o ácido mais adequado para esse processo. Então, quando a gente fala de texturização, tem algumas orientações que o mercado precisa seguir para que se obtenha a melhor textura. Então, além de se utilizar o material apropriado, que são esses aços que foram inseridos no mercado, né, nos últimos anos, que tem uma microestrutura mais uniforme e dureza uniforme ao longo de toda a seção do material, precisa ter ciência de que, se eu tenho material com a presença de alguns insertos, esse inserto precisa partir de um material de mesma corrida, de mesma procedência. E, se possível, tentar manter o direcionamento do fibramento do bloco para que eu não tenha variações no padrão de textura. Então, esse é um primeiro ponto para que se obtenha uma maior harmonização da textura dependendo da peça que está sendo produzida. É claro que não é possível produzir todos os blocos com um único lote de fornecimento, com uma única corrida mãe, porque eu tenho limitação do bloco a ser produzido. Então, tudo isso faz com que se tenha alguns problemas em relação à seleção do produto para textura. Outro fato importante, a superfície que está sendo usinada também interfere na qualidade final da texturização. Então, muitas vezes se tem o mercado comentando, poxa, mas eu utilizei máquinas modernas, high speed, que não tem aquecimento localizado. Ele pode até não ter um aquecimento localizado expressivo, mas está inserindo tensões nessa superfície e deformações, que pode resultar em algumas manchas no processo de texturização. Eu tenho alguma imagem posterior que vai estar ilustrando bem esse caso de interferências do processo de usinagem. A preparação também é muito importante da superfície que vai estar sendo submetida a uma textura para garantir que eu não tenha nenhuma irregularidade em termos de não remoção de todas as estratégias de usinagem da superfície, ou que não foi feito um polimento adequado. Eletroerosão também pode estar afetando essa superfície que vai ser texturizada. Então, tem um panorama que precisa ser verificado antes do molde seguir para a textura, para que o material atenda bem e tem uma resposta bastante uniforme. Em termos de acabamento superficial, nós também temos a necessidade do polimento de algumas superfícies, né? E quando a gente fala de polimento, é a capacidade do molde abrir o brilho após um processo de lixamento e exposição a um feltro, a pasta diamantada para fazer o acabamento superficial. E tem alguns fatores que podem estar afetando a qualidade do polimento. Primeiro, que é a qualidade do aço, em termos de limpidez, microinclusões. O Sartori trouxe uma figura muito interessante, bem ilustrativa, de como que um material ESR é muito mais limpo em termos de microinclusões, quando comparado ao material produzido por uma rota convencional. Variações de dureza também faz com que você não tenha a obtenção de um polimento uniforme ao longo da seção do produto. E a preparação não adequada da superfície
também pode estar afetando na qualidade final desse polimento. Então, para falar um pouco da dureza, o que ocorre? A abertura de brilho durante o polimento, ele é facilitado conforme eu aumento a dureza do meu material. Então, não tem como eu obter o mesmo nível de polimento de um aço VP20 ISO ou um VP20 TS, quando comparado com um aço H13 tratado por uma dureza de 50 ROC e, em principal, se passou por um processo de refusão. Eu tenho materiais com 20 pontos de dureza de diferença. Então, é natural que um H13 responda muito melhor ao processo de polibilidade. Então, a dureza é um fator muito importante quando a gente tem um aspecto de polimento. E não somente para a abertura do brilho, mas também para a manutenção do mesmo. Quanto maior a dureza dessa superfície que está sendo trabalhado, por mais tempo você vai manter também esse padrão de polimento. Falando um pouco sobre a limpeza microestrutural do produto. Por mais que eu faça uma rota produtiva, com muitos controles, metalurgia para modificação de microinclusões, inclusão de uma etapa produtiva como materiais que passa por refusão, eu não consigo produzir um material com 0 de microinclusões. Pelo fato de produzir o material aqui na Terra e estarmos expostos a uma atmosfera que é composta por oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Então, só de expor o material na presença de oxigênio, eu já tenho a formação natural de óxidos. E tem alguns elementos de liga residual, como enxofre, que vai estar se combinando com manganês, produzindo sulfetos. Então, tem como eu fazer uma rota produtiva para minimizar microinclusões, mas eu não consigo produzir um material com 0 de microinclusões. Então, quanto maior for o nível de limpidez microestrutural do material, melhor será a uniformidade durante o processo de polimento, porque eu vou evitar a remoção dessas microinclusões durante o processo de acabamento da superfície do molde. E o que a indústria pode fazer também para que essas microinclusões existentes se tornem melhores para o processo de polimento? Aqui é o tratamento de modificação de microinclusões. Então, na aciaria, por exemplo, todos os nossos aços que vai para a indústria de moldes plásticos passa por um tratamento de cálcio para encapsular a microinclusão para que ela não fique alongada e sim arredondada, e assim ela melhora o aspecto de polimento e evita que ela seja destacada ao longo do processo de polimento. Então, aqui a gente está falando da qualidade do material relacionado à limpeza microestrutural e da dureza obtida após o tratamento térmico. Só que a preparação dessa superfície também é muito importante e mandatória para a qualidade final do produto. Então, aqui eu trago uma imagem que ilustra muito bem o efeito da rugosidade da superfície que foi trabalhada em alguns defeitos que podem ser observados pela indústria. Então, alguns dos defeitos nomeados como porosidade pode estar relacionado com alguma preparação não adequada da superfície, que ficou algum vinco, algum suco da crista de usinagem da ferramenta, ou até mesmo que não foi feito um lixamento apropriado e fez com que eu tivesse um defeito relacionado à rugosidade do material. E quando a gente fala isso, pode ser até de uma preparação não adequada, como também da utilização de uma ferramenta de polimento não apropriado para o aço que está sendo trabalhado, como também da técnica de polimento. Eu posso gerar várias interferências no molde que pode resultar em defeitos superficiais que, se não for trabalhados adequadamente no processo de lixamento e polimento, isso vai ficar marcado na superfície polida e precisa ser
adequadamente trabalhado em termos de qualidade da ferramenta que está sendo utilizada para fazer esse trabalho de polimento, como também evitar utilizar ferramentas que têm algum nível de desgaste, porque você pode gerar defeitos não uniformes ao longo da seção do produto. E aqui tem um chart mapeando os principais defeitos que podem ser observadas na superfície do material em detrimento da técnica de polimento que está sendo utilizado. Então, tem os famosos cometas, pitches, e até mesmo o efeito casca de laranja, que é quando você ultrapassa o nível de polimento do material e aí você acaba gerando heterogeneidades em termos de regiões que você poliu mais do que outras. Tudo isso é efeito de uma superfície que passa por um processo de preparação não adequado. E um outro ponto bastante importante para essa indústria está relacionado à proteção da superfície, visto que muitos dos aços que são empregados nessa indústria de moldes plásticos não são aços inoxidáveis. Então, se a superfície não for corretamente protegida, ele está exposto a mecanismos de corrosão, até mesmo quando se está em contato com o ambiente que tem uma presença de umidade. Então, se o protetivo não for corretamente aplicado, vai se formar pontos onde eu tenho contato com a umidade, o oxigênio proveniente daquela molécula de água vai estar oxidando o meu material, produzindo pitches de corrosão, como aqui algumas figuras ilustrativas que demonstram o quanto que isso pode estar afetando a qualidade superficial do produto. E para finalizar a apresentação, eu trago aqui o efeito da usinagem sobre a superfície do molde, o efeito que eu tenho da ferramenta que está sendo utilizada para o processo de desbaste, seja fresamento, uma furação, onde aqui, deixa eu só colocar o vídeo para vocês visualizarem. Eu tenho uma simulação do material base, o material do molde, e aqui a ferramenta, no momento que tem o contato. O que ocorre? O contato para fazer a remoção desse cavaco gera um atrito, e esse atrito gera um aquecimento localizado que já até altera as características microestruturais do produto nessa região de trabalho. Eu posso ter uma alteração tanto em termos microestruturais, quanto também de inserção de deformação ao longo do trabalho que é realizado nessa superfície de corte do cavaco. E como efeito, eu observo o que nessa superfície? Uma deformação ou uma variação de dureza. E isso, no momento em que se faz um polimento ou uma textura, pode resultar em alguns defeitos, como um polimento não uniforme, eu vou ter regiões que vão ter brilhos de diferentes tonalidades, como também eu posso estar proporcionando a formação de algumas manchas durante o processo de texturização, por exemplo, ou até mesmo a visualização de alguns defeitos, como microlascamento ou até mesmo a formação de algumas trincas nessas regiões onde eu tive essa deformação excessiva ou geração de calor. Então, sempre que se faz uma grande remoção de usinagem em moldes que vão estar sendo utilizados na indústria de conformação plástica, a gente recomenda que para remoções acima de 30% em volume de cavaco, que seja feito o alívio de tensões. O alívio de tensões pós-desbaste e após acabamento em principal de eletroerosão tem como intuito minimizar todo esse efeito térmico que ocorreu aqui nessa superfície, na aresta de corte, e também reduzir esse nível de deformação que teve na superfície do material. Por isso, da necessidade do alívio de tensões que se recomenda para fazer o acabamento do molde. Em termos de aspecto de seleção, produtos para a indústria de moldes que requerem elevado
nível de acabamento, era isso que tanto eu quanto o Carlos Sartori queríamos apresentar hoje, e também o quanto que o usuário interfere nessa superfície do molde. Então, nós, como produtores de aço, fazemos um trabalho para garantir a qualidade do produto do mercado, e a gente precisa também de uma ajuda da indústria para que a superfície mantenha na qualidade requerida para seguir para essa etapa de polimento ou de textura. Fica aqui o meu agradecimento. E acho que agora fica aberto a perguntas. Bom, pessoal, eu estava acompanhando aqui as perguntas. Algumas eu já respondi direto pelo chat aqui do Teams. Né, algumas pessoas perguntando se a gente pode disponibilizar para a palestra. Eu coloquei aqui que podemos disponibilizar parte da palestra, sim. Eu coloquei meu e-mail aqui na mensagem, mas eu vou colocar uma mensagem para todos aqui. Eu coloco o meu e-mail da Cristiane, e aí a gente pode distribuir parte da palestra com certeza. Tem duas perguntas aqui, Cris, que eu vou colocar. Acho interessante a gente comentar sobre elas. O Adilson, da Bowsers, colocou aqui: tenho vivido vários casos onde os clientes estão utilizando inox 420 com 42 Rockwell para evitar corrosão. Porém, estão aplicando o tratamento de nitretação, injeção de ABS com anti-chama, PVC. Pergunto, isto é recomendado? Né? Qual seria a recomendação? E depois a gente tem mais uma pergunta aqui sobre, na opinião de vocês, qual será o próximo passo na evolução metalúrgica de aços para a fabricação de moldes plásticos? Pergunta do Adalberto, da revista Máquinas e Metais da Aranda Editora. Eu acho que em termos de aços inoxidáveis, né, nitretação não é o que a gente busca em aços inoxidáveis, né? A partir do momento que a gente faz nitretação, a nitretação ela rouba cromo do aço e prejudica esse elemento que garante a formação de filmes que vão dar resistência à corrosão. Eu acho que aqui nesse ponto, se o cliente está buscando isso em termos de dureza, né, ele está colocando que 42 Rockwell C é a dureza utilizada no molde, então era bom estudar se a geometria permite o uso de durezas mais altas, né? O 420, o VP 420 da Villares, ele pode ser trabalhado com 50, 52 Rockwell C, e nesse caso, um PVD para melhorar a extração pode ser uma boa opção. Acho que esse é meu ponto de vista, Cris. Tem alguma coisa para recomendar? Apenas para complementar o que foi exposto por você, o que acontece, né? Muitas vezes essa indústria que utiliza o 420, ela quer ter um pouco mais de facilidade no momento de fazer a usinagem final do molde, e a dureza mais baixa faz com que isso seja mais factível. E um outro ponto também que se tem no mercado é que se eu reduzo a dureza do aço inoxidável, obtida após o tratamento térmico, que eu também vou ter um ganho de tenacidade. Então, tem processos específicos para tratar o aço inoxidável para durezas acima de 46 Rockwell C, que já vai trazer essa resistência ao desgaste mais elevado, sem comprometer a tenacidade do produto. Em termos de nitretação, como foi exposto por você, né, Sartori? A nitretação tem como intuito aumentar a resistência ao desgaste da superfície. E o mecanismo pelo qual isso é feito é através da formação de carbonetos, carbonitretos à base de carbono e cromo. Então, se o cromo é um elemento químico adicionado no aço para que eu tenha uma maior resistência à corrosão, a partir do momento que eu formo uma partícula, eu reduzo a inoxibilidade do meu produto e favoreço os mecanismos de oxidação, corrosão. Então, para essa indústria, geralmente a gente não indica a nitretação, exceto se quem fizer o processo de nitretação tem a capacidade de fazer nitretação em baixas temperaturas. E quando a gente fala em baixas temperaturas, são temperaturas abaixo de 400 graus, onde a grande maioria do nitrogênio disponível para proporcionar esse endurecimento vai entrar em solução sólida e não formar carbonetos. Então, são casos muito específicos onde a nitretação é indicada.
Então, se puder fugir um pouco da nitratação dos aços inoxidáveis dessa série 400, é melhor. E o PVD pode ser, sim, um mecanismo de ganho, né, de resistência ao desgaste ou de melhorar a extração do molde quando há essa necessidade. Mas não recomendamos o processo de nitratação para moldes da série 400 após o processo de tratamento térmico. Legal. A outra pergunta sobre a tendência de aços para moldes plásticos no futuro, eu acho que caminha muito com... Vou dar minha opinião, a Cris também pode comentar. Eu acho que muito com etapas cada vez mais sofisticadas de limpeza, de tratamento de inclusões, a refusão, né? Hoje a Villares investindo cada vez mais em equipamentos de refusão, a gente passa a ter materiais como os que a Cris apresentou, o VP Atlas, o VP20 ISO, o TS em versões refundidas. Eu acho que a evolução é um pouco disso, né? É você garantir mais limpeza, mais cuidado aí com a microestrutura através dessas técnicas que a gente colocou. E tem uma hora que vai ter um limite, né? Cada vez maiores os blocos e quando a gente cresce em tamanho, a complexidade aumenta. Então, como a Cris mostrou aquela evolução que a gente foi colocando dos tamanhos, eu acho que o mundo siderúrgico para a indústria de moldes vai aumentar em tamanho de maquinário. Mas eu creio que em composição química pouca coisa vai mexer e cuidados com a fabricação acho que seria o principal ponto. Mais refusão e equipamentos de maior porte para fazer blocos cada vez maiores. E sempre que a gente fala de novos materiais, produtos, isso é puxado pelo mercado, né? O produto que nós temos hoje atende 100% da necessidade do mercado? Se não, o que eu preciso fazer para que atenda, né? Então, a gente está falando que há possibilidades de novas composições químicas, roteiros de fabricação do material, visando ampliar mais ainda a qualidade do produto ou que atenda dimensões cada vez maiores. Mas nós temos que entender que tem algumas aplicações que, por exemplo, requerem um maior nível de produtividade, como, eu preciso produzir uma quantidade de peças plásticas em um menor tempo. Então, para isso, eu preciso ter um material de maior condutibilidade térmica. Então, essas necessidades do mercado é o que vai estar norteando o desenvolvimento de novos produtos. Então, produtos que tenham maior capacidade de extração de calor serão produtos que a indústria vai estar investindo. Pensando numa outra linha de aços, né, aços de maior resistência ao desgaste, muitas vezes se migra de um aço ferramenta para um metal duro, só que o metal duro não tem tenacidade. Então, já se tem alguns projetos para se ter um material de maior resistência ao desgaste, maior dureza pós-tratamento térmico, e que seja ainda um aço. Então, a indústria sempre está pesquisando em função da necessidade do mercado. E falando em novas tecnologias, né, aqui a gente trabalha na Villares, que é uma indústria siderúrgica bem tradicional, que fornece material para a indústria que a gente fala de manufatura subtrativa, que é a usinagem, mas tem também a indústria agora da manufatura avançada, né, como, por exemplo, a impressão 3D, a manufatura aditiva, que vem somar a indústria tradicional, né? Então, tudo isso está sendo norteado em função das aplicações e das demandas do mercado. Legal. Importante comentar que na manufatura aditiva, o processo de fabricação é diferente, mas os cuidados depois com o tratamento térmico são iguais. É impressionante que o nosso grupo voestalpine ele tem plantas de manufatura aditiva na Europa, na América do Norte, no Canadá, e é impressionante que em 1 ano e meio, 2 anos, as ferramentas, os moldes deixaram de ser pequenininhos e passaram a ser peças grandes, de 100 quilos, onde a gente tem que fazer têmpera, onde a gente pode nitretar. Isso é bem interessante. Tinham mais algumas perguntas que eu respondi já aqui direto no privado, sobre lingotamento contínuo, sobre limpeza, né, sobre perguntas mais ligadas ao lingotamento contínuo, para o Aguinaldo, para o Samir, eu respondi aqui no privado. O Marquina perguntou sobre textura e jateamento mais ligados a moldes de injeção de alumínio. Eu deixei meu contato aqui para o Marquina para a gente poder conversar. O grupo voestalpine tem um desenvolvimento bastante legal com shot pinning para moldes de injeção de alumínio. Então deixei aqui meu e-mail, meu telefone para a gente poder conversar.
O Elielton da Maxion parabeniza aqui pelo treinamento. O Luiz Roberto também, parabenizando pela palestra. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A ABM comentando que acho que talvez o Leal vai falar sobre a palestra, ela vai ficar disponível no canal da ABM no YouTube. Eu acho que é isso. Eu queria dar a palavra agora ao meu colega Leal, presidente executivo da ABM, para ele poder fazer o encerramento do nosso webinar. Muito obrigado a todos. Olha, muito obrigado. Em nome da ABM, eu agradeço a disponibilidade de vocês, da Villares Metals, ter cedido vocês aqui para dar essa aula para a gente, né? Eu sou metalurgista, mas olha, eu estou aprendendo demais com vocês dois. Acho que foi uma aula espetacular. E eu observei na caneca aí da Cris, atitude, inovação e parceria, né? Eu acho que é tudo... E depois vem o café. Depois do café a gente fala outra coisa. Mas eu acho que realmente é isso que a ABM promove, né? Ter a atitude de vocês, vocês falaram aqui agora há pouco aqui, o cliente precisa estar junto com vocês para saber o que vocês precisam, o que eles precisam, para vocês poderem atender, né? Isso é uma atitude, é muito legal de vocês. A inovação, vocês mostraram aqui a evolução de 2003, 2008, depois de 2008, 2014, né? O tamanho do lingote, 45 toneladas de tamanho de lingote, é um negócio sensacional. Então, isso aí eu acho que é a evolução muito grande, né? E essa parceria, né, voltando a falar aqui, a parceria de vocês com os seus clientes. Nós tivemos 50 pessoas participando, em um determinado momento aqui, nós tivemos 50 pessoas participando, e eu notei pelas perguntas que foram clientes de vocês, né, que estavam fazendo as perguntas. Então, alguns casos aqui. Então, eu acho que isso aqui enriquece muito atendendo o nosso webinar, né? O Sartori, você falou, não, isso aqui é o esquenta, né? Isso aqui é o esquenta. Acho que nós vamos ter na BM Week em junho, no início de junho, nós vamos ter a oportunidade de estarmos todos juntos. E eu acho que isso aí vai ajudar essa troca, né, que vai ser presencial. Então, essa troca vai ser muito importante, né? Então, a ABM agradece você aí, o Sartori, a Cris. Vocês deram uma verdadeira aula. E eu gostei também da metalurgia do gelo. A gente no dia a dia você não observa, você faz o gelo e tal, não sei o quê, mas aí se você prestar atenção, realmente vai aparecer essas detritas, né? Então é muito interessante. Eu agradeço mais uma vez em nome da BM, da equipe da BM. A palestra vai estar disponibilizada, né? Vocês disponibilizam, nós vamos estar disponibilizando também. Acho que já a partir de segunda-feira, acho que já vai estar disponibilizado, tá certo? As pessoas podem ter acesso. E é importante isso aqui e a gente espera ter outras oportunidades como essa aqui. Tá bom? Muito obrigado para vocês e até o café, viu, Cris? É o último item de sua caneca aqui. E é um detalhe que eu não bebo café. É água mesmo. Eu também estou bebendo água. Eu aproveitar essa oportunidade aqui, nós estamos com 36 participantes aqui, e eu estou na sede da BM, que está sendo transformada num centro cultural, né? A BM vai continuar aqui, a sede da BM vai continuar aqui, tudo funcionando aqui, mas parte do espaço da BM vai ser transformada num espaço cultural, e nós devemos estar inaugurando aí no início de maio. Nós estamos finalmente... eu estou aguardando respostas aí do Augusto de algumas coisas, mas vai ser muito bom ter todos aqui. Aqui vai ser mais um fórum da gente estar se encontrando. É muito importante aqui em São Paulo. Muito obrigado por vocês e até a próxima.